Eu já falei muitas vezes sobre o apoio que o Lula ou às vezes o PT dá para ditaduras e regimes populistas de esquerda aqui no nosso continente. Mas como esse tema tem surgido muito agora ao longo dessa campanha presidencial, e com razão, acho que é o momento de falar de novo. Então aproveita que você está aqui, já clica para se inscrever no meu canal, compartilha esse vídeo, vamos levando a discussão sempre mais longe. É um fato. Há, por parte, às vezes do Lula, mais consistentemente do PT, mas às vezes também do Lula, uma postura de ou apoio ou, no mínimo, condescendência com regimes ditatoriais da América Latina. Tenho em mente, por exemplo, Cuba, Venezuela, Nicarágua. Esse apoio é sério. Eu considero que seja algo bastante lamentável e bastante ruim, pelos motivos que eu vou dar a seguir. É preciso colocar em perspectiva. Às vezes tem gente que, ouvindo também uma propaganda antipetista, acha que assim, o Lula está louvando os ditadores. Não é. Outro dia mesmo, uns meses atrás, falou que precisava ter democracia na Nicarágua, não compactua com tudo que os regimes fazem, mas, mesmo assim, é, no mínimo, uma situação e uma atitude de condescendência, sempre um pouco que passa a mão na cabeça deles. Não expõe com todas as letras pelo que são. A Venezuela, por exemplo, uma ditadura brutal, violadora dos direitos humanos, inaceitável, seja você de esquerda, de centro, de direita, e que jamais deve ser tratado como um governo legítimo, democrático do continente. Tá? Então, sim, há uma situação ou de apoio ou, quando muito, de condescendência por parte do PT, e ela é grave. Primeiro, ela é ruim moralmente, né? Você aceitar, louvar, apoiar, fingir que é menos grave um regime desses, em si mesmo é ruim, é desmoralizante para o país, porque é uma liderança do país falando, isso já é ruim em si, tá? Mas um segundo ponto, e mais grave ainda, é ruim porque é perigoso também. Porque a ideologia que vigora na Venezuela, em Cuba, esse bolivarianismo ou socialismo pode facilmente ser traduzido para um contexto brasileiro e ser usado num contexto brasileiro para fazer algo similar aqui. O Hugo Chávez, Cuba é um pouco diferente, foi uma revolução, mas o Hugo Chávez na Venezuela, ele não derrubou a democracia da noite para o dia. Ele foi corroendo, ele foi pegando mais poder, aparelhando órgãos de Estado, manipulando eleições, e chegou lá. E virou um ditador. E depois, hoje em dia, o Maduro continua na ditadura dele. É impossível isso acontecer no Brasil? Eu adoraria que fosse, mas não é impossível uma coisa assim acontecer, ou pelo menos ser tentada no Brasil. Tá? Por isso, um apoio que um Lula dá para um Maduro, um aceno que o PT faça ao Maduro, é muito mais grave do que quando, por exemplo, o Bolsonaro faz isso com a monarquia ditatorial lá da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura? Totalmente. Inclusive pior que as latino-americanas, mais intolerante. A perseguição de cristãos ali, acho que é a mais profunda e violenta do mundo. Você não pode nem pisar nela na prática. E se alguém está com uma Bíblia ali, ai da pessoa. Agora, veja, então é muito ruim quando o Bolsonaro também apoia, louva esse regime, mas não há a menor chance das bases ideológicas da ditadura na Arábia Saudita serem reproduzidas aqui no Brasil, né? Uma teocracia islâmica, sunita, fundamentalista, assim, totalmente distante do Brasil. Não tem o menor risco daquilo ser exportado para cá. Se o Brasil ainda tivesse, sei lá, uma grande proporção muçulmana sunita e esse discurso radical, fundamentalista crescendo, poderia ter algum risco, mas não é o caso, a gente está totalmente distante. Portanto, o apoio que o PT dá a uma ditadura como a do Maduro é muito pior do que quando o Bolsonaro faz isso com uma ditadura distante, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que também é um fato que precisa ser reconhecido. O Lula, aqui no Brasil, não primou como um grande democrata porque teve todos os escândalos de corrupção que a gente sabe, e não dá para equacionar a democracia com corrupção, né? Não foi o único que tem corrupção, muitos outros partidos, inclusive o Bolsonaro, o governo Bolsonaro está envolvido em corrupção, mas enfim, o Lula esteve. Então não dá para dizer que é um grande democrata, quando teve mensalão e petrolão. Tá? Agora, não houve por parte do Lula, e nem de nenhum governo PT, nem da Dilma também, o tipo de ataque e corrosão institucional
que promovem governos populistas de esquerda no continente. O tipo de coisa que a Venezuela fez, que o Chávez fez na Venezuela. Aqui não teve. Né? Um outro elemento, talvez houve um discurso de polarização, teve. Isso o PT teve. Ele que começou isso, pelo menos na história recente, né? Não mais para trás. Houve algum discurso anti-imprensa? Houve também. Mas tudo muito pequeno, perto do que viraram essas duas coisas no governo Bolsonaro. Pergunta para qualquer jornalista, especialmente se for jornalista mulher, que tenha sofrido perseguição do PT e do Bolsonaro. Vão te dizer qual que é, de longe, a mais violenta, a mais grave, a que ameaça a vida de uma maneira real. Né? E o Bolsonaro não parou por aí. O Bolsonaro fez coisas que o PT nunca fez. O PT, na verdade, fortaleceu algumas instituições, como a PGR, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, os ministros que a gente tem mais pró-combate à corrupção foram indicados pelo PT. A Polícia Federal ganhou um protagonismo na investigação de vários casos que foi a responsável por a gente ter podido investigar o Petrolão, com o PT e todos os outros partidos estavam envolvidos. Né? Então o PT fortaleceu as instituições. O Bolsonaro submeteu o Ministério Público, está numa guerra ferrada para aparelhar a Polícia Federal, tanto que tem uma ala independente e outra não, do bolsonarismo lá dentro. Já elegeu o Supremo Tribunal Federal como seu inimigo jurado e fala em interferir nele, aumentando o número de ministros para dar mais poder ao Bolsonaro, que fala com todas as letras, que na hora de indicar um ministro, ele quer alguém leal a ele. Veja, não foi a mídia que inventou esse plano, não. O Bolsonaro falou nessa possibilidade. O Mourão, aliado do Bolsonaro, falou nisso esses dias. O Ricardo Barros, deputado da base bolsonarista, falou a mesma coisa esses dias também. É o plano. Eles já sabem que o Supremo é o obstáculo que eles têm que vencer. E eles estão mais do que dispostos a isso. O Bolsonaro e o Congresso bolsonarista. Com o Supremo subserviente, vai ser liberdade total para ameaças, liberdade total para incitação à violência, como fez Daniel Silveira, como fez Sarah Winter, como fez Roberto Jefferson e tantos outros que só foram punidos por causa do Supremo. Aparelhamento da PF, não vai ter mais nenhum obstáculo também. As tentativas do Bolsonaro, por exemplo, já se fala abertamente em querer censurar institutos de pesquisa, vão poder fazer. O discurso de não aceitar as urnas, então, vai ficar ainda mais descarado do que agora, embora eles já ameace agora, faça ameaças reais agora, de não aceitar o resultado das eleições. Ele comprou o Congresso. Hoje em dia nem seria necessário um mensalão, porque o grau, a magnitude da compra, o orçamento secreto, que irriga a corrupção por todo o país, é muito maior. Então, gente, o Bolsonaro fez e tem feito aquilo que os líderes populistas fizeram e fazem, como o Hugo Chávez. Ah, mas o Bolsonaro não apoia o Chávez. É verdade, a ditadura de esquerda o Bolsonaro não apoia. Mas a ditadura populista de direita, a ditadura de direita ele apoia. E não é só a coisa distante, a Arábia Saudita. A Hungria, por exemplo. Bolsonaro diz que tem afinidade com o primeiro-ministro da Hungria, que, por aparelhamento do judiciário, perseguição aos jornalistas, acabando com a liberdade das universidades, mudança de regras eleitorais para o favorecer, já não é mais um primeiro-ministro democrático. O país já está virando uma ditadura. É com esse país que o Bolsonaro diz ter afinidade. Discurso de ódio, à torto e à direito, pânico moral na população para ela apoiar tudo que o líder fizer. A cartilha do líder populista está sendo posta em prática por Bolsonaro de uma forma que o PT nem nos seus piores momentos jamais fez. Isso é grave. E todo mundo que estuda o populismo diz, se você der um segundo mandato, com a força das urnas e do capital político para fazer de novo, vai fazer pior, mesmo porque já reconhece os inimigos. Ele já sabe que é o inimigo a enfrentar agora. Primeiro o Supremo, depois todos os outros caem com muito mais facilidade. É Bolsonaro quem espelha a Venezuela aqui, embora não louve o Maduro. Sim, é muito ruim o PT continuar com essa condescendência com ditaduras de esquerda. E não é só ele, né? No fundo, toda a esquerda latino-americana tem um certo saudosismo, talvez de uma era que teve um sonho revolucionário, mas
Um sonho revolucionário que produziu o pesadelo da realidade socialista. Até líderes democráticos da esquerda latino-americana ecoam isso, né? Como o próprio Pepe Mujica. Ou mais recentemente ele tem condenado de forma mais frontal, né? A esquerda populista e ditatorial. Mas no passado já foi, embora ele tenha sido sempre democrático, já passou muito a mão na cabeça deles. Há novas lideranças da esquerda latino-americana surgindo, como esse Gabriel Boric, do Chile. Ele condena fortemente a Venezuela e outros. Mas os líderes de uma esquerda mais antiga ainda continuam passando a mão na cabeça. É o que o Lula faz. Isso sim, é muito ruim para o Brasil. Mas o Lula não fez o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Bolsonaro, sim. Bolsonaro elogia as ditaduras de direita, tanto os líderes populistas, como até as ditaduras militares aqui do nosso continente. Já elogiou a ditadura do Paraguai, do Stroessner, faz algumas décadas, mas ele considera ele um grande líder, sem falar do louvor dele pela ditadura brasileira que matou centenas de pessoas. Bolsonaro não só elogia ditaduras de direita, Bolsonaro reproduz aqui a cartilha do populismo ditatorial, da corrosão populista das instituições, de uma maneira que o Lula jamais fez. Você quer evitar que o Brasil vire uma Venezuela? Então, de forma alguma, não vote no Bolsonaro.